Boa noite, queridos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos. Queridos, a Bíblia nos diz no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que o povo perece por falta de conhecimento. E a Igreja Pentecostal Jesus é a Rocha, através da sua pastora presidente, a pastora Grace, e através da minha vida, pastor Marcelo, pastor auxiliar, nós temos nos preocupado muito com esse tema. E por essa razão nós estamos iniciando hoje uma série que vai tratar de uma forma simples sobre alguns temas da Bíblia. E o primeiro tema referente é a salvação. Nós vamos dividir esse tema em 5 fases, em 5 etapas, para não ficar muito pesado e para poder ficar bem explicado para os irmãos. Nós vamos dividir em 5 fases: pecado, o amor de Deus, o sacrifício, a graça e a transformação. Para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, eu fui incumbido de começar essa série falando sobre o pecado. Afinal, o que é o pecado? O que a Bíblia nos ensina acerca do pecado? Como eu posso fugir ou evitar o pecado? Vamos lá. A palavra pecado ou pecado em si, ele é simplesmente uma desobediência. Desobediência a uma lei ou uma norma estabelecida por Deus. Lá em 1 João, eu vou ler para você, capítulo 3, versículo 4, dá uma explicação tranquila acerca disso. Preste atenção. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, João está deixando bem claro o que é o pecado. A palavra pecado, ela se repete por 684 vezes na Bíblia. 684 vezes essa palavra se repete na Bíblia. O primeiro pecado praticado pelo homem, pela raça humana, nós sabemos que é o pecado de Adão. Adão desobedeceu a Deus quando Deus falou: olha, não vai comer do fruto da árvore do conhecimento. Esse é o único pecado de Adão, o de desobedecer a Deus. Mas a palavra literal aparece a primeira vez na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 4, no verso 7. Quando Caim está prestes a matar Abel, Deus fala com ele: olha, eis que o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. É interessante que quando nós lemos esse texto, aqui parece que o pecado ele se refere não a uma desobediência. Parece que ele se refere aqui simplesmente a um ato violento. Um ato que Caim estava para cometer com seu irmão Abel. E realmente foi um ato violento, porque ele mata o seu irmão. Mas nós conhecemos a palavra e a palavra diz: não matarás. Ou seja, Caim estava desobedecendo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado tem consequências. E a maior de todas as consequências é a morte espiritual. Ou seja, o pecado nos afasta do dono, do provedor da vida, que é Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Nós conhecemos muito bem o texto lá de Jesus na crucificação, quando estava sendo crucificado.
A Bíblia diz que Jesus olha para o Pai e o Pai estava de costas viradas para Jesus porque simplesmente ele estava levando os nossos pecados sobre ele. A Bíblia diz lá em Isaías que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que Jesus fez isso? Ele fez isso para que nós venhamos a ter acesso ao Pai. Ao Pai, aquele que criou, que gerou, que formou o homem, que deu a vida ao homem. E aquele que quer levar o homem para a vida eterna. Mas o pecado, ele nos afasta do Criador. O pecado nos tira da vida eterna. O salário do pecado é a morte. Então você pode se estar perguntando, mas pastor, como eu vou fazer então? O que eu devo fazer para me afastar do pecado, para fugir do pecado, para não praticar o pecado? Muito simples. Muito simples. O salmista escreve no Salmo 119, capítulo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A melhor forma de evitar o pecado, a prática de pecado ou fugir do pecado, simplesmente é guardar a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, que a Bíblia venha a ser a sua lei, o seu ensinamento, o seu seguimento, que você possa passar a ter conhecimento da palavra, que você possa não perecer mais por falta de conhecimento, mas que você possa a cada dia viver mais, conhecer mais a palavra. E a partir daí, com toda certeza, você vai a cada dia se afastar do pecado. A cada dia você vai poder viver uma vida mais próxima do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Salvador. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu faço um desafio a você nessa noite. A partir desse momento, passe a praticar a palavra de Deus. E você vai ver que é possível viver nesse mundo sem praticar o pecado. É possível viver nesse mundo fugindo do pecado, renunciando ao pecado. Amém? Essa é a primeira parte. Espero que tenha sido bem claro, bem esclarecedor. Nós vamos ter outros vídeos com outras pessoas, com outros irmãos, falando mais sobre o tema salvação. Não fique de fora. Participe conosco. Contribua, compartilhe com outras pessoas. Amém? Dê um like. Divida com outras pessoas, porque é um tema importante. Nós precisamos aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre a salvação. Amém? Fique com Deus.